A paz de Deus, meninas, que Deus abençoe. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente estudou. Até o momento terminamos o Pentateuco, que vamos entrar nos livros de história, né, os históricos, que vai de Josué e Esther. Nós estudamos de Gênesis a Deuteronômio. E o Pentateuco, resumindo tudo aquilo que a gente falou, a gente entende como começou tudo, a gente viu sobre várias questões mesmo, mas eu vou abordar um pouco de cada pra gente poder entender. Em Gênesis a gente viu o princípio, né, do que Deus criou, como tudo começou, a gente viu sobre o dilúvio. Em Êxodo, a gente já começou a ver sobre as leis, né? Levítico foi quando o Senhor chamou Moisés. Em Números, o comissionado, né, de Moisés. Em Deuteronômio, a gente viu sobre os sermões, né? Então, foi muitas dessas questões. Mas eu vou resumir um pouco de cada um dos capítulos que a gente estudou. Em Gênesis, então, a gente viu sobre Adão e Eva, Noé, né, que são os principais personagens ali. A gente conheceu a história de José também, de Jacó. Então, ali no capítulo 1 a gente vê como Deus criou o céu e a terra. Ali nos capítulos vai mostrando a origem da humanidade, os descendentes de Caim. A gente até fez um estudo aprofundado sobre a marca de Caim, o que poderia ser, que foi muito interessante. Depois a gente começou a ver sobre a Torre de Babel. A gente estudou sobre Abraão. Falamos do dilúvio, falamos de Isaac, falamos de Jacó. Então, Gênesis foi muito aprendizado. A gente viu também sobre Débora, sobre Raquel, Esaú, Jacó, os reis de Edom, o reencontro de Jacó quando se encontra com os anjos de Deus. A gente viu muita coisa interessante. Depois a gente começou a ver a história de José, que pra mim particularmente é uma das partes mais preferidas, que, né, a gente consegue ver o tanto que José foi honrado, independentemente do seu passado. Quantas coisas a gente não aprendeu com a história de José. Se você não viu tudo isso, tem vídeo falando sobre isso também, que foi muito interessante, a gente se aprofundou mesmo, porque conta exatamente tudo sobre a história de José, que ele foi vendido, que Deus honrou ele, o que ele fez para a família dele. Muito interessante. Depois a gente vai entrar em Êxodo, né, que quer dizer uma saída, né? Então no livro de Êxodo a gente vai ver sobre Moisés, Miriam, a filha do faraó, a gente vê também. A gente vai ver se falar também sobre Arão, o faraó. E a gente vê ali também alguns temas teológicos que fala sobre o fim, né, do período da opressão dos descendentes de Abraão. As principais doutrinas que a gente aprendeu foi as promessas da aliança, a natureza de Deus e os 10 mandamentos, está em Êxodo. Então, isso foi tudo que a gente viu. O Êxodo, eu acho que foi um dos estudos mais difíceis que a gente fez, porque eram 4 capítulos por dia, então realmente foi um pouco mais pesado, assim, né, porque são leis, então tu precisa ler, tu precisa pesquisar, estudar a fundo para você entender todo o contexto. Depois a gente estudou Levítico, que o principal tema ali de Levítico fala sobre o panorama geral, né, do livro do Pentateuco. Levítico também, o que eu acho mais interessante é que serviu para instruir, né, a segunda geração, porque a primeira não entrou na Terra Prometida, né, como a gente já estudou. Levítico veio para isso, né, para que a segunda geração do Êxodo entrasse na Terra Prometida. Então isso foi aquilo que a gente viu. O livro de Levítico podia ser dividido em 4 partes, que a gente já viu isso também, que a primeira parte tratava-se da regularização do sistema, que a gente vê várias partes sacrificial, conta sobre como você deveria fazer os sacrifícios com os animais, todas essas coisas. A segunda parte sobre a ordenança do sacerdócio, né, que qual que era a função do sacerdócio, quais eram os critérios que eles deveriam ter. E a terceira parte era sobre a impureza, que isso a gente estudou muito a fundo mesmo também. Se você ainda não estudou, te convido a ler todo o estudo de Êxodo e a ver os nossos vídeos também, que eu mandei vídeo de todo o Êxodo, né? Foi o livro que mais a gente se aprofundou, então tem bastante conteúdo. E a quarta parte a gente fala sobre a santidade,
que pra mim é uma das partes mais preferidas do Êxodo, porque tudo que tá na Bíblia é muito atual, mas essa parte de santidade pra nossa caminhada cristã é muito importante, então a gente viu essa parte também. Lembrando que no grupo eu mandei vídeos de todos os capítulos do Êxodo pra você ler a Bíblia e estudar profundamente, porque Êxodo, segundo a minha opinião teológica, eu acho que é um dos livros mais importantes da Bíblia. Não que os outros não sejam, mas aqui você consegue entender de uma forma clara sobre todas as leis que existiam naquela época, sabe? Você consegue entender por que era realizado o sacrifício de animais, por que era tão importante certos comportamentos que hoje pra gente não são normal. Então é muito importante isso. E a gente aprendeu principalmente a importância do livro de Levítico. Eu falei Êxodo, gente, mas é Levítico. O livro de Levítico tipo assim, ele de uma forma muito clara descreve os detalhes, né, das cerimônias, dos cultos que tinham ali naquela época, né? Então, eu acho que pra mim é um dos livros mais importantes que tem nesse sentido, né, de você poder entender todo o contexto daquilo que acontecia naquela época. Depois a gente foi pra Números, né? Em Números, eu conheço uma amiga minha que ela fala que ela já tentou várias vezes estudar Números e não consegue, porque é um livro, segundo ela, um pouco mais difícil. Então eu já vou direto no propósito de você estudar Números, porque se você não estudou, foque no propósito. O propósito de Números consiste no encorajamento e preparação dos israelitas para a conquista da terra prometida. Então foi uma preparação para eles peregrinarem ali na terra prometida, desde o primeiro até a segunda geração de israelitas que peregrinaram pelo deserto. O tema central do livro enfoca na conclamação do povo de Deus, a fidelidade do Senhor para servir como seu exército santo, que haveria de entrar em Canaã. Então, esse é o propósito de você estudar Números, para você entender sobre isso, né? E eu acho muito legal porque em Números, por exemplo, 5, fala de algumas coisas contra as mulheres, né? Então fala sobre quais são os comportamentos que tinham naquela época da mulher que era suspeita de adultério, sabe? Sobre o julgamento divino. Tem muitas coisas que hoje para nós são assustadoras, que é importante a gente entender que naquela época eram coisas que eram praticadas normalmente, né? Devido àquela época, né? Depois a gente vem estudar Deuteronômio, que foi o último que a gente estudou. E é o quinto rolo ali, né, do Pentateuco. Consiste então nos discursos proféticos por Moisés que ele profere antes da sua morte. E o que eu acho mais interessante desse livro é que ele ainda pede para Deus se ele poderia pelo menos entrar na Terra Prometida antes de morrer, e Deus, né, não deixou ele entrar devido ao pecado das pessoas que ele estava guiando. E esse livro ensina muito pra gente, meu Deus. Ensina muito sobre quanto a gente, como líderes espirituais de outras pessoas, temos que ter discernimento e sabedoria do Espírito Santo para poder guiar as outras pessoas, porque é bem provável que a gente não consiga alcançar aquilo que a gente tanto almeja devido a alguns comportamentos nossos e até de uma instrução errada que a gente pode passar, né? Então isso foi tudo que a gente estudou nesses 3 meses. Pasme, já se passaram 3 meses desse ano. E hoje a gente vai começar os livros históricos, né? Que começa ali por Josué. Josué, então, ele é o sucessor de Moisés, né? Eu gosto de falar assim, eu acho que é essa a palavra, né? Porque Moisés morre e quem fica para auxiliar, né? Quem entra ali na Terra Prometida é Josué, não Moisés. Então, a gente vai começar hoje o estudo. Então, como é composto o livro de Josué? Ele é composto por 24 capítulos. Como eu disse, ele é o sucessor de Moisés. A gente vai descobrir também no capítulo quem foi
Josué. A gente vai ver que quem escreveu também o livro, porque tem algumas divergências, né? Porque a gente nunca sabe 100% quem escreveu, mas pelo contexto, os teológicos atribuem que foi Josué, né? O propósito do livro de Josué é continuar a história que começou no Pentateuco, demonstrar a fidelidade divina com a aliança estabelecida com os patriarcas, mostrar Canaã como uma experiência espiritual cristã de conflito, vitória e bênçãos nas esferas espirituais. Então isso é muito, muito importante. Os livros históricos, eu falei que o Pentateuco é meu preferido e realmente é, mas agora a gente vai começar a distorcer coisas que a gente viu no Pentateuco e às vezes ficou com algumas dúvidas, né? Então, porque o livro Pentateuco, ele é um livro de leis praticamente, né? Então, por isso que algumas pessoas acham um livro mais complicado ou até mesmo chato devido a isso, porque é um livro que você tem que realmente estudar aprofundadamente. Em vez do histórico já são livros não que sejam fáceis, né? Mas que tem um contexto, uma linguagem diferenciada, né? Então, isso é o que a gente vai tratar. Hoje eu já vou mandar pra vocês ali no estudo, do capítulo 1 ao capítulo 4 eu já fiz. Então eu já vou mandar pra vocês, eu só queria postar primeiro esse vídeo, né, sobre esse resumão ali que a gente fez. Lembrando que todo o conteúdo, eu só falei mesmo tudo que a gente falou, mas no WhatsApp tem tudo. Tem o que a gente aprendeu em cada capítulo. Todo dia eu mando o estudo escrito para vocês entenderem o que cada capítulo quer dizer, o que a palavra de Deus quer nos dizer em cada capítulo. Então, se você não faz parte do grupo, me manda mensagem. Ai, Jéssica, quero ter os estudos. Me manda mensagem que eu te mando tudo, não tem problema. Mando tudo pra vocês. Se você não me segue na rede vizinha, que é o Instagram, coloca lá, @minha caminhada com Jesus, pra você me seguir. A minha rotina é um pouco corrida, né, porque eu trabalho fora, tenho filho, tenho casa, tenho marido pra cuidar, tenho esses estudos que eu cuido, mas sempre que eu posso eu tô ali também conversando com vocês, sempre mostrando como a nossa caminhada até Cristo pode ser mais leve. E é isso, curte esse vídeo, compartilhe com alguém que de repente está estudando também o Pentateuco, que tem algumas dúvidas, mas eu recomendo, se você começar a estudar agora, começar lá da introdução da Bíblia até Gênesis, Êxodo, porque eu fiz com muito carinho e tem um estudo aprofundado aqui. Realmente eu só quis dar uma geralzona mesmo pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe, que você possa ser muito edificado agora nesse contínuo, né, do nosso estudo.